Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma edição do Pauta Aberta e nessa semana vamos falar sobre a saúde do homem. Dizem que o homem vai pouco ao médico. Será que isso é verdade? Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. No Brasil, os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. Isso tem relação com o fato de não ir ao médico? A gente vai saber com o Dr. Jonatas Luiz Pereira, que é médico urologista, é o nosso convidado hoje aqui no Pauta Aberta. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Isso é um mito ou é verdade? O homem não vai ao médico no Brasil? Não, isso é verdade. É verdade? Infelizmente. Infelizmente, o homem vai menos ao médico do que as mulheres. Isso é uma coisa já óbvia, assim, já constatada mesmo. Por quê, hein? Então, tem várias... Apesar que hoje a tendência é que os homens mais jovens e mais instruídos estão indo mais ao médico. Mas eu acho que vem um pouco da cultura mesmo. Cultural, cultura, né? Talvez uma cultura machista. O homem é forte, o homem não precisa, né? Não tem isso, né? Tem. Não tem. O senhor lida com isso todos os dias, né? Exatamente. O homem nunca fica doente. Daquela história da cultura que o homem não chora, mais ou menos semelhante. O homem também não fica doente. É por isso, talvez, que tenhamos mais viúvas do que viúvos, né? Exatamente. Além de tudo, a mortalidade, né, como você falou, do homem é maior do que da mulher, porque também o homem está mais envolvido com mortalidade por causas externas, né? Acidentes, o homem, a violência mesmo. Então, o homem parece que ele se expõe mais, ele se arrisca mais do que a mulher. Entendi. Então, tem isso também. Doutor, o senhor é médico urologista, né? Isso mesmo. O médico urologista... O médico urologista é o médico que cuida do trato urinário masculino e feminino e do trato genital masculino. Masculino. E a gente fala da área que tem muita incidência de câncer também, né? Exatamente. O câncer hoje é a doença que mais mata? Na verdade, não é a doença que mais mata, porque ainda é a doença que mais mata seria causas cardiovasculares, doenças cardiovasculares. Mas o câncer, ele tem uma alta mortalidade. E dentro da urologia, o câncer de próstata é o que se destaca. Então, a mortalidade por câncer de próstata é alta. Todo homem terá câncer de próstata ou terá, melhorar a pergunta, terá algum problema na próstata até o fim da sua vida? Isso é mito ou isso é verdade? Esse é um tema muito interessante. Por quê? Porque o homem, com o passar do tempo, com o envelhecimento do homem, a próstata, a testosterona continua agindo na próstata. E ao longo do tempo, os problemas começam a aparecer na próstata. Tanto é que um fator de risco, talvez o mais importante para câncer de próstata, é a idade. A idade. Exato. Quanto mais avançada a idade, mais propenso está o homem a ter o câncer. A desenvolver o câncer de próstata. Até tem um estudo interessante que foi feito em Londres, que eles estudaram cadáveres de homens, né, homens que morreram por diversas causas, e foram avaliar a próstata desses homens. E foi identificado que algo em torno, pacientes acima de 80 anos, na verdade, homens acima de 80 anos, que algo em torno de 80% desses homens tinham câncer nas suas próstatas, mas morreram por outras causas. 80%? 80% acima de 80 anos. Mas isso quer dizer que o fato de ter o câncer de próstata não necessariamente leve à morte. Leve à morte, exatamente. Hoje o câncer de próstata é uma doença completamente controlável e até mesmo curável, dependendo do estágio que a gente encontra. Mas, voltando naquele assunto, só existe um conceito que talvez se o homem vivesse 150 anos ou 200 anos, todos os homens teriam câncer de próstata, porque quanto mais a idade chega, maior essa chance. Então é um tema interessante. Quer dizer, quanto mais vive, mais a probabilidade de ter. Exatamente. E todos sentirão algum problema na próstata? Nem sempre. Tem pacientes mais idosos que não vão ter problemas na próstata, ou câncer de próstata, ou crescimento benigno da próstata, que pode trazer problemas também. Isso é bem possível. Existem alguns homens que não terão problemas nas suas próstatas, mas a gente sabe que com o passar do tempo, essa chance é maior. Até anotei aqui para não esquecer. Crescimento benigno. Isso a gente ouve muito falar. A próstata tá grande. A próstata inchada. isso.
Tem isso também. O fato da próstata crescer não significa que esteja doente com problema na próstata. Ou Exatamente. é um problema? Na verdade, é assim. Talvez as duas doenças da próstata mais prevalentes, uma é o câncer e a outra é a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata. Isso é um trava-língua, né? Como é que é o nome? A gente fala a sigla, né? HPB, hiperplasia prostática benigna. Isso significa o quê? É um crescimento benigno da próstata. Exatamente. Quer dizer, o fato dela estar grande não significa muita coisa, não é para se assustar. Não, mas o HPB, dependendo do grau dessa doença, a próstata ela se localiza à frente da bexiga. Então, a bexiga, para colocar a urina para fora, ela precisa contrair. Se a próstata cresce muito, essa próstata vira um obstáculo para a bexiga. E o problema do HPB, na verdade, são as sequelas que ele traz para a bexiga, e não o crescimento da próstata. O crescimento da próstata não tem nenhuma grande implicação, exceto a sequela que pode trazer para a bexiga. Doutor Jonatas, o senhor falando aí da bexiga, aí a gente usar uma linguagem bem simples, né, para o nosso telespectador. Sim. O homem, quando vai ao banheiro fazer o xixi, tem homem que faz como se fosse a prestação. Exatamente. Né? Essa é a próstata grande? Bem provável que sim. Claro que existem doenças... Porque tem isso, né? Existe. Faz um pouco, para, faz outro, para... Isso, e sempre dá a impressão que sempre tem, né? Exatamente. O crescimento benigno da próstata, então ele se torna um obstáculo para esvaziar a urina da bexiga. E os sintomas que mais aparecem são: o jato começa a ficar mais fraco, o jato começa a ficar mais fino. É como se fosse um elástico que perde a força, é isso? É mais ou menos isso. A frequência miccional pode ficar aumentada. O paciente começa a ir com mais frequência no banheiro. A noctúria, que é o sintoma do paciente levantar à noite várias vezes para urinar. Então, esses são sintomas que podem aparecer. Isso é outro sintoma. Exato. Existe um outro sintoma também que alguns homens reconhecem, que é a urgência miccional. Então, ele está fazendo alguma atividade, ele não consegue, ele tem que interromper. Não consegue segurar. Exatamente, tem que interromper o que ele está fazendo para ir urinar. E sempre vai urinar com urgência. Isso... Tá, e todos esses problemas são problemas da próstata, mas são problemas diferentes um do outro, é isso? Exatamente, são sintomas. Sintomas causados pelo crescimento benigno da próstata. O senhor citou aí mais ou menos uns 5, né? Quer dizer, faz... O jato fino e fraco. Fino e fraco, faz para, a urgência, acordar à noite para fazer também. Isso. Sentiu esse sintoma, corre para o médico? Quer dizer, tinha que correr antes, né? Na verdade, é assim. O que a gente recomenda para a população em geral, a partir dos 50 anos, o homem deve fazer uma avaliação com o urologista. A partir dos 50 anos, para prevenção do câncer de próstata. Uma vez ao ano? Uma vez por ano. O urologista que vai avaliar, ele já vai avaliar o crescimento da próstata, os sintomas que o paciente eventualmente pode ter ou não, né? Existem pacientes que não têm, com 50, com 55, 60 anos, não têm sintomas. Então, essa avaliação é feita pelo especialista. Então, é recomendado. Pacientes, voltando para o câncer de próstata, né? Pacientes com histórico familiar positivo, pai, tio ou irmão, que tiveram câncer de próstata. E indivíduos da raça negra devem ir um pouquinho antes. A gente fala ali ao redor dos 45 anos. 45 anos. Antes disso não precisa? Antes disso não precisa, a não ser que alguém tenha, por exemplo, um familiar que teve um diagnóstico muito precoce. Por exemplo, o pai teve câncer de próstata aos 50 anos ou aos 51 anos. É interessante que esse familiar de primeiro grau vá um pouco mais cedo no médico para fazer essa avaliação. A gente fala, às vezes, 10 anos antes do diagnóstico. Por exemplo, se o pai teve com 52, o parente vai com 42. O filho, no caso, iria com 42. Nós estamos falando aqui do câncer de próstata por causa da alta incidência, né? Exatamente. E problemas na próstata por causa da alta incidência de casos envolvendo a próstata, né? Exato. E constatado, diagnosticado com câncer na próstata aos 55, aos 60, 65... não necessariamente significa pena de morte, né? Porque a medicina avançou muito, né, doutor? Exatamente. Nos fale sobre isso, por gentileza. Isso. O diagnóstico de câncer de próstata não é o fim do jogo, não é o fim da linha, né? Então, dependendo do estágio desse câncer, de quando ele é diagnosticado, tem muita coisa para a gente fazer. Por exemplo, hoje, atualmente, né, com a prevenção do câncer de próstata, que a gente faz através do PSA e do exame do toque, anualmente, a gente identifica casos de câncer localizado. Esse é o momento ideal para... No toque é possível?
No PSA e no toque. No toque você levanta uma suspeita, exatamente. O PSA, eventualmente elevado, levanta uma suspeita. O diagnóstico, a confirmação desse diagnóstico é feita através da biópsia da próstata. E aí, quando você faz um diagnóstico de uma doença localizada, esse é o momento para a gente tratar esse paciente com intenções curativas, pensando na cura da doença. O senhor falou aí do exame de toque. Há muito ainda preconceito, o machismo. Nós abrimos o programa falando sobre isso. Exatamente. Né? Ele não vai nem ao médico, quanto mais fazer o toque no exame da próstata. Esse é um dos grandes problemas que vocês enfrentam nos consultórios, não? Eu vou te falar que em grandes centros, né, talvez como Curitiba ou outras grandes cidades, parece que isso tem diminuído. Ainda bem, né? Exatamente. É mais raro você encontrar um paciente que fala, não, eu não quero fazer, eu não aceito fazer. Sempre tem aquelas brincadeiras, tá? Mas isso acho que era muito mais prevalente tempos atrás. Você está sentindo que está mudando isso? Eu acho que essa tendência está caindo, está mudando. Muita informação, mais né? Informação, ainda bem, né? Exatamente. Campanhas de prevenção, né? O Novembro Azul, né? Coisas que... Nos fale sobre essas campanhas, porque nós temos o Novembro Azul, é a saúde do homem, né? Exatamente. Todo mês nós temos um mês de uma cor diferente. Exatamente. Isso tem ajudado muito o trabalho de vocês, tem né? Tem ajudado a conscientizar a população, né? A gente vê um trabalho muito importante frente às grandes empresas que enviam os funcionários no novembro para fazer a prevenção do câncer de próstata. Isso, na verdade, acontece ao longo do ano. Né? O médico vê, eu vim porque a empresa mandou. Então, isso acontece. E isso é uma forma da gente se conscientizar e prevenir o câncer de próstata. Né? Muito bem. Eu estou conversando aqui com o Dr. Jonatas Luiz Pereira. Ele é médico urologista. Nós estamos falando aqui sobre a saúde do homem. Eu vou perguntar para o doutor e ele vai responder no próximo bloco se é verdade que no consultório dele e dos colegas dele, quem leva o homem é a mulher. Pelo gesto, já respondeu. Vai falar sobre isso daqui a pouco. Não saia daí, pauta aberta, volta já já. Muito bem, voltamos e no Pauta Aberta dessa semana estamos falando sobre a saúde do homem. Dr. Jonatas Luiz Pereira, médico urologista, conosco aqui. Deixei a pergunta no bloco passado, mas ele já respondeu, né? Ele só vai ilustrar, acrescentar sobre a resposta dele. É verdade que as mulheres que levam os homens aos consultórios... Isso é bem frequente. Chegam arrastados? Não é para todos os casos, mas isso é bem frequente. As mulheres levam, as mulheres mandam os homens irem ao consultório, então isso é bem frequente. Mas também existe aqueles que fazem a procura por conta própria. Por conta própria. Isso é bem E frequente. Na hora das perguntas de vocês aos homens, e as mulheres ficam do lado, quem mais responde? Ele ou ela? Então, isso é uma coisa que varia, né, de casal para casal, mas tem muitas mulheres que respondem e às vezes elas contradizem o que eles falam, né? Você pergunta para o homem, o senhor está urinando bem? Está urinando? Não, estou urinando bem. A mulher fala, tá nada, doutor. Acorda 3 vezes à noite? Exatamente. Não, levanta demais, fica meia hora lá para urinar. Então, e é bom que a mulher vá junto, é isso, doutor? Vocês recomendam isso? É interessante que seja assim? Sim, na verdade é bom. Existem alguns tópicos ali que a gente às vezes prefere tratar direto com o paciente, principalmente alguns pacientes que ficam mais envergonhados com relação à disfunção erétil, né, que é uma situação presente. Que é outro problema da saúde do homem, né? Aí às vezes tem alguns momentos que a gente prefere falar direto com o paciente. Outro momento que também acontece isso é na hora do exame, né? Na hora do exame, normalmente eu convido, ou a esposa já toma atitude por conta própria e sai do consultório, ou eu falo assim, você pode aguardar um pouquinho lá fora, depois ela volta. Né? Eu acho que fica menos constrangedor para o paciente. Nós falamos aqui muito sobre a próstata, né? Exatamente. Que é um problema e já tratamos desse assunto aqui. Mas há outras doenças relacionadas à saúde do homem, né? Ao cuidado que o homem tem que ter com a própria saúde. Quais são as outras principais, além, claro, das doenças cardiovasculares? Doutor? Exatamente. Então, assim, para a saúde do homem em geral, na verdade, a gente tem que evitar fatores de risco para a doença cardiovascular. E, na verdade, os fatores de risco para a doença cardiovascular são os mesmos fatores de risco, por exemplo, para disfunção erétil, que é outra doença presente no consultório do urologista. Então, a gente tem que orientar os pacientes com uma dieta balanceada,
perda de peso, atividade física, evitar privação de sono, né? Dormir as horas que o paciente realmente precisa dormir à noite, entre outros cuidados assim que têm relação com a qualidade de vida. Então, exercícios regulares, dieta balanceada, dormir bem à noite, né? Então, são temas que a gente precisa abordar pensando na saúde do homem. O senhor falou aí em qualidade de vida e me parece muito que está relacionada ao estresse do dia a dia. Porque Exatamente. O homem, numa sociedade machista, ele tem, né, para ele a responsabilidade de prover, de levar o alimento para dentro de casa. Sim. E isso torna uma carga, a gente sabe que não é bem assim, mas uma carga nas costas a carregar, que é a família. É filho, é problema no trabalho, é esposa, e aí vem todo o peso. Esse estresse tem sido causador de grande parte das doenças masculinas hoje? Sim, o estresse é uma causa de problemas, né? Uma causa de problemas. Na verdade, a gente orienta os pacientes a evitarem grandes episódios ou períodos de estresse, porque isso pode trazer consequências. Sem dúvida. Para a performance, para o dia a dia, consequências cognitivas, né? Influenciar em ansiedade, depressão. Inclusive na disfunção erétil, que o senhor acabou de falar. Esse é um dos grandes problemas, ansiedade e estresse? Ansiedade e estresse é um grande problema. Às vezes chega no consultório pensando que é algo muito grave e pode ser resolvido tratando disso. Tratando disso, melhorando a qualidade de vida. E na verdade, eu sempre falo isso para os pacientes, não existe uma pílula mágica que resolve todos os problemas. Você também tem a sua parte para fazer. E a sua parte é isso, a qualidade de vida, dormir direito, atividade física regular, perder peso, né, uma dieta balanceada, controlar outras doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes. Tudo isso é influenciado e o paciente também precisa fazer a parte dele. A gente sabe que a mulher faz a parte dela. Exatamente. A mulher vai 3, 4 vezes ao ano no médico e segue direitinho as recomendações do médico, né? Exatamente. O homem é assim, não? Eu acho que varia, né, de caso a caso, mas hoje a gente percebe que os homens eles estão procurando por conta própria e eles têm uma tendência de se cuidar mais. Hoje o homem se cuida mais, até com relação à beleza, com estética, com esse tipo de coisa, ele também está cuidando mais da saúde. Mas é claro, existe aí nos rincões aí, ou em outros lugares, talvez ainda a cultura machista que meio que segura o homem de ir no médico e se cuidar e seguir as recomendações do médico. Há uma dificuldade para isso, né? Existe. Quais são os principais mitos em relação às doenças do homem, doutor? Mitos? Bom, uma pergunta difícil. Por exemplo, o câncer de mama, né? A gente aprendeu, o câncer de mama é coisa de mulher. Sim. Aí a gente aprendeu lendo que não é bem assim. O homem tem câncer de mama. Isso acontece. Acontece, Existem né? homens que desenvolvem câncer na mama, isso é verdade. Pode acontecer. O número é grande? Não, é bem menor, né, do que o câncer de mama na mulher, mas isso pode acontecer e precisa ser tratado, né, da mesma maneira. É raro, como é que é? De vez em quando chega para o senhor um câncer de mama ou é difícil mesmo? Na verdade isso não está muito presente no consultório do urologista em geral. No dia a dia não, né? Não está presente. Normalmente quando acontece, esses pacientes são tratados pelo mastologista ou pelos médicos que tratam o câncer de mama. O urologista não trata. Então, isso é pouco comum na nossa especialidade. Muito bem. Já que estamos falando de câncer, o homem tem muito câncer ou essa é uma doença que mais acomete as mulheres? Não, essa doença, ela acomete mais os homens. Mais os homens? Mais os homens. Dentro da urologia, por exemplo, a gente tem o câncer de bexiga. O câncer de bexiga, ele acontece em 3 homens para cada mulher. Então, a prevalência é bem maior em homem. O câncer de bexiga, exatamente, 3 homens para 1 mulher? Isso. E o maior fator de risco relacionado ao câncer de bexiga é o tabagismo. Então, o tabagismo já é um hábito mais presente no gênero masculino, né? E aí, o câncer de bexiga também é mais presente no homem. A gente já falou da próstata, da bexiga. Qual outro câncer que o homem tem que estar preocupado? Então, né, aí é exclusivo do homem. Sabemos que o pulmão mata muita gente, né? Sim, câncer de pulmão, tabagismo, né? Câncer de boca, né, laringe, tudo isso relacionado com tabagismo. Aliás, é um câncer pouco falado e que mata muita gente, né? Ou na boca, né? É. Boca, garganta, né? Sim.
Isso é verdade. Mais o homem ou mais a mulher? Mais o homem, Por causa mais o tabagista. O tabagista, né? Sim. Qual é a receptividade do homem no consultório de vocês quando vocês passam a relação, a lista, né, de procedimentos a serem seguidos? Porque ele vai mudar o jeito, vai mudar a vida dele, né? Sim. A mulher, já falamos agora há pouco, ela aceita mais. O homem, qual é a relação de vocês com ele sobre isso? Tem alguns homens que são pouco aderentes ao tratamento. Por exemplo, você faz uma prescrição de um medicamento de uso contínuo, né, para o paciente tomar, talvez no primeiro retorno, talvez ele não tenha tomado. Aí ele retorna e continua sintomático, e aí você orienta de novo, e aí ele começa a aderir à medicação. A mulher, você já vê que ela já adere mais instantaneamente. Assim, ela o homem demora segue as recomendações. A acordar, né, para a realidade. Tem, né? Alguns homens que ainda eles relutam, têm uma resistência a seguir a recomendação, mas as mulheres parece que isso é menos comum. Elas aceitam a recomendação com mais espontaneidade, assim, com mais rápido, né? Elas aceitam isso melhor. Doutor, doenças cardiovasculares, né, provocadas muito pela hipertensão e pela diabetes. Como é que nós estamos no Brasil, hein? Na verdade, é uma epidemia, né? É uma epidemia. A doença cardiovascular está relacionada à obesidade, né? Ao diabetes, à hipertensão descontrolada. Na verdade, hoje existe um conceito que a gente chama de síndrome metabólica, né? Alguns fatores de risco, como aumento da circunferência abdominal, colesterol alterado, né? Aumento da circunferência abdominal é isso aqui, a barriga de chope e o... Isso. A gordura abdominal, né? Exatamente, gordura abdominal, gordura visceral, né? E isso leva a doenças, ao aparecimento ou aumento das doenças cardiovasculares, né? Então é uma coisa que a gente tem que combater também no terrível consultório. Colesterol ruim, né? Esse é um problema, mata muita gente ainda, né? Exato, por isso que esse tipo de doença, essas doenças crônicas, elas têm que ser controladas e tratadas e acompanhadas. E normalmente a gente recomenda que, por exemplo, um colesterol alterado seja acompanhado com um cardiologista, um hipertenso, né, de difícil tratamento deve ser acompanhado com o seu cardiologista. Então a gente faz um tratamento conjunto com múltiplas especialidades, né, acompanhando os pacientes. Tem mais homem com diabetes ou mais homem com a pressão arterial alta? É uma pergunta difícil, mas eu acredito que mais homens hipertensos do que diabéticos. A hipertensão é mais comum. Mais comum, frequente, né? É mais frequente. Uhum. Mas a diabetes chega castigando mais, né? A diabetes também é uma doença silenciosa, né? Diabetes tipo 2, relacionado a fatores como a obesidade, né? Resistência insulínica na periferia do corpo, né? Então, o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Quando a gente eventualmente faz um diagnóstico, o paciente já teve meses ou até anos de diabetes não diagnosticado. Quer dizer, a gente volta no começo do programa, não ia ao médico, exatamente. Não sabia o que estava acontecendo com o próprio corpo. Isso mesmo. É isso. As consequências da diabetes? Então, um diabetes descompensado, no primeiro momento, ele vai levar a sintomas como... assim, por exemplo, ele começa a urinar grandes volumes de urina, que a gente chama de poliúria, né? Polidipsia, o paciente começa a ter uma sede descontrolada, tem bastante sede. Isso é um paciente diabético descompensado. E ao longo do tempo, de anos de doença descontrolada, isso leva a consequências microvasculares e micronervos também que começam a ser lesados. Por exemplo, retinopatia diabética, perda da sensibilidade na periferia, né, dos dedos, do pé, né, também, né, úlceras que não cicatrizam, né, então tem alguns problemas. Disfunção erétil. Disfunção erétil também, né? Sim. A visão, perde, a visão, né? A retina, né? Então, microvasos e micronervos são lesados por essa glicemia aumentada. Doutor, como é que nós estamos em relação ao mundo na questão de tecnologia? Avançamos em quê na medicina no Brasil? Como é que nós estamos hoje? A medicina, na verdade, é uma ciência fantástica, porque todo dia, se você quiser, você encontra inovação e tecnologia, né? Dentro da nossa especialidade, na urologia, a gente tem, né, cada dia lançamento de drogas. Eu, como uro-oncologista, a gente vê medicamentos sendo lançados, né, linhas de terapia
né, uma após a outra, por exemplo, para o câncer de próstata. A gente vê também a cirurgia robótica, que é uma tecnologia, né, avançada, que está se difundindo pelo país. Então, a cirurgia robótica, a gente já tem aqui em Curitiba, chegou agora em Londrina, também uma cidade do interior do Paraná. Cirurgia robótica, na acepção do termo, é um robô mesmo fazendo a cirurgia, é isso? Na verdade, ela é uma cirurgia robô assistida, né? É o médico, é o cirurgião que controla todos os movimentos do robô. Então, ela não é uma cirurgia automática, não é um robô ali que começa a fazer a cirurgia por conta própria. Ele é controlado pelo médico em todos os momentos. E, na verdade, tem um médico que controla os movimentos do robô e tem outro médico sempre na barriga do paciente, que a gente fala, que é o bedside, que está do lado ali da maca do paciente. Então, sempre auxiliado, na verdade, pelo robô, mas o controle é do médico. Essa é a grande novidade da medicina no Brasil ultimamente, não? Eu acho que, não, na verdade, não é nem ultimamente, porque a robótica chegou no Brasil em 2008, então hoje a gente já tem 11 anos. Velho, né? 11 anos. Mas no Paraná, a gente agora chegou o segundo robô, que é em Londrina. O primeiro robô é do Hospital Erasto Gärtner. Por exemplo, foi no Erasto Gärtner que fizeram a cirurgia da próstata com esse robô? Exatamente. Fazem sempre. Isso já virou rotina. Já virou rotina, exatamente. Falar em cirurgia, qual é a cirurgia mais complicada para se fazer hoje num homem? Ou depende? Eu vou te falar dentro da minha especialidade. Talvez a prostatectomia, que é a cirurgia de retirada da próstata por câncer de próstata, é uma cirurgia que já ficou bem comum, já está bem avançada, técnica bem definida, né? Então é algo bem comum. Mas eu acho que a cirurgia que mais demanda do urologista, na verdade, deve ser, acho que a cistectomia, que é a cirurgia de retirada da bexiga, por câncer de bexiga. Cistectomia. Cistectomia. Bexiga, que o senhor falou que tem uma grande incidência de câncer. Isso. Essa é a mais complicada. Eu acho que dentro da urologia deve ser uma das mais complicadas. Muito bem. Doutor Jonatas, nós estamos chegando ao final do programa, olhando naquela câmera para as pessoas, sobretudo para os homens que nos acompanham. O que o senhor diria para os homens que relutam em buscar um médico, em fazer os exames de rotina? Porque muitos, o senhor sabe, não fazem nem exame de sangue. É verdade. Né? Nem o tipo sanguíneo, muitos não sabem. Não é verdade isso? Sim, é verdade. O que o senhor diria para eles, hein? Bom, o que eu diria, na verdade, para todos os homens que estão nos vendo, que, na verdade, não tenham medo, não tenham vergonha ou deixem o machismo de lado e compareçam ao consultório médico para que façam a prevenção da saúde, de problemas da saúde, né, ou doenças, para que isso seja mitigado, ou seja, cada vez diminua mais e a gente consiga ter uma boa qualidade de vida e envelhecer com qualidade de vida. Então, acho que isso é bem importante. E o fato de ser homem não significa que seja eterno, né? E imune a qualquer doença, né? O homem também está... Muito bem. Dr. Jonatas Luiz Pereira, médico urologista, nosso convidado hoje aqui no Pauta Aberta, conversando conosco, nos dando, na verdade, uma aula sobre a saúde do homem. Para acessar este e outros conteúdos da nossa programação, você acessa o nosso canal no youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem com mais um tema e com mais um convidado. Aproveite bem a sua semana, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.